Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E nós estamos meio que em compasso de espera, né? Então por que compasso de espera? Porque se vocês olharem e falarem assim, mas ontem nós tivemos um dia de correção no mercado brasileiro, né? E o mercado internacional também, alguma coisa ficou vermelho, o SP500 deixou sombra para cima e tal. Mas a questão é que é uma tendência de alta, ativos que estão ou no topo histórico, ou rompendo o topo, e aí fazendo pullback, ou dando uma segurada ali no topo para pegar um embalo para romper. Então é a espera do próximo movimento. Não existe nada ainda com nenhuma cara de reversão de tendência, de virada para baixo e tal, né? Obviamente está acontecendo muita turbulência, né? Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, mas isso é do jogo, né? A gente já sabe que esse ano é assim que a banda toca e nós temos que seguir o gráfico, né? Então os gráficos ainda estão para cima e nada mudou isso daí, tá bom? Então se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmodelo, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no MetaDX, tem link na descrição do vídeo. Então, como eu falei, quando a gente olha o mundo aqui, mapa de calor é mais verde do que vermelho, né? Não tem muita intensidade, mas volatilidade deu uma baixada, né? Mas ainda é para cima, né? E a mesma coisa no SP500, né? Tivemos o destaque aqui da NVIDIA, que soltou o balanço foi bem, foi para cima, abriu com gap de alta, mas não rompeu o topo e depois, ao longo do dia, acabou ficando com uma barrinha vermelha ali, mas ainda 3% positivo, né? Mas, no geral, mercado assim, sem grande movimentação. E é isso que a gente pode ver aqui nos gráficos, né? Então nós tivemos aqui o VIX, que está aqui nessa região, ontem fez uma barra verde, porque nós tivemos ali aquela questão do alguma corte americana que cancelou as tarifas do Trump, mas já recorreu, tem liminar, tal. Então assim, aquelas bagunças que a gente sabe que acontecem, mas por enquanto não mudou nada do contexto, tá? É mais espuma, né? Pelo menos por enquanto. Os juros do mercado americano fez aqui uma bela de uma queda. Se ele conseguir perder esse fundo aqui, é um movimento interessante, né? A Europa já tinha perdido o fundo, teve uma barra de baixa aqui, então está indo na direção correta, né? E o Japão, que ontem confirmou realmente essa barra para cima aqui, hoje está vindo aqui no meio do caminho, mas o Japão continua para cima, né? Olhando aqui o SP500, ontem, veja, nós estávamos aqui com uma barra verde rompendo aqui esse topo, né? E importante. E aí depois, com a bagunça aí do negócio das tarifas e tudo mais, ele acabou deixando essa sombra aqui. Mas de qualquer jeito, olha, é a mesma coisa que eu falo do índice, tá? No Brasil. Enquanto ele estiver acima desse fundo aqui, o que acontece aqui no meio do caminho não tem muita importância, tá? A direção ainda é para cima, tá? Se por acaso ele perder esse fundo, aí sim a gente pode ter uma virada para baixo, tá? Mas está longe disso aí acontecer, pelo menos por enquanto, né? A mesma coisa a Nasdaq, né? Também estava com uma barrona verde bonita aqui, acabou fechando aqui uma barra vermelha, deixando essa sombra aqui para cima. Mas enquanto estiver trabalhando aqui acima dos 20.500, tendência ainda é de alta. Dow Jones ficou aqui com um doji. O Russell 2000 continua enroscado, ainda não rompeu. Indo para a Europa, nós temos a Alemanha que fez aqui uma barra vermelha, mas é aquilo que eu estava falando, né? Nós fazemos um rompimento do topo histórico e aí essa barra vermelha aqui, isso aqui é uma consolidação aqui para a espera do próximo movimento, que provavelmente é para cima, né? A não ser que ele venha perder aqui os 23 mil pontos. Se ele vier aqui para baixo e fizer isso, aí tudo bem, mas está muito longe disso daqui, né? Isso aqui está no topo histórico. A mesma coisa o Reino Unido aqui, que ficou aqui no meio do caminho, mas olha, se romper isso daqui é rompimento para o topo. A França continua enroscada aqui. E indo agora para a Ásia, nós temos aqui a China, que ontem até fez uma barra verde, hoje está fazendo uma barra vermelha, mas, de novo, né, posso considerar isso daqui uma consolidação também para pegar embalo para continuar para cima, pelo menos por enquanto. O Japão também ontem fez uma barra verde bonita, né, hoje abriu com um gap de baixa aqui, e enquanto ele não fizer esse pivô de alta, o que está valendo esse topo mais baixo em relação aos topos anteriores, né? Então, agora está bem claro aqui, né? Se ele romper aqui, ele vai para um topo histórico,
E se ele perder esse fundo aqui, aí nós vamos ter uma correção. Então, no Japão tá bem claro o gráfico aí o que vai acontecer, né? Os próximos passos. O mercados emergentes continua consolidado que nem a China. O nosso EWZ também não aconteceu nada, né? Indo agora para as commodities, nós temos o petróleo. Teve um dia de baixa aqui, continua consolidado, agora tem uma venda de petróleo aqui, tá? Se perder esse fundo aqui, tem uma venda para testar fundo novamente, né? O minério de ferro também está querendo fazer um pivô de baixa aqui, continua corrigindo. O cobre não saiu do lugar. E o ouro ontem fez uma barra aqui interessante, né? Então, hoje ele até está descendo um pouquinho aqui, mas se fechasse assim, isso daqui seria 1, 2, 3. Então, assim, este rompimento aqui do 3.380 te deixaria uma compra, né? Muito clara aqui do rompimento dessa bandeira, e dá para colocar o stop aqui, não precisa nem colocar o stop aqui embaixo. Então, vamos ver como é que fecha o dia hoje e se ele, por um acaso, resolve romper. Eu não sei se ele já está pronto para romper, mas aquilo que eu falei nós tínhamos aqui, olha, muita volatilidade, né? E aí agora ele começa aqui a espremer aqui nessa volatilidade, né? Então, quanto mais tempo ele fica aqui espremendo, maior a chance de ele romper, né? Nós temos a prata continua na mesma, né? O DXY ontem abriu com gap de alta, mas caiu, e se ele perder o fundo aqui, deve ter mais queda. O Bitcoin resolveu corrigir ontem, né? E aí perdeu essa barra aqui. Agora, o que acontece? Nós temos aqui, provavelmente, uma correção ABC, né? Então vamos ver até onde essa perna C aqui vai. Por quê? Ela já está numa região de bastante suporte, né? Veja que aqui, ó, nós temos esses topos históricos aqui anteriores, né? Aí temos este daqui e agora ele veio aqui. Pode até violar um pouquinho aqui, mas de qualquer jeito, enquanto ele estiver acima dos 100 mil, porque é muita volatilidade, né? Você chegou a bater 112, agora se ele voltar para os 100 mil, aí mais de 10% de correção, não sei o quê. Só que isso daqui é Bitcoin, né? 10% do Bitcoin não é nada. Então, assim, ele pode vir aqui no fundo e se ele vier aqui e der um sinal, é compra, tá? Para voltar para cima. Isso é normal do Bitcoin, tá? Então, não são essas correçõezinhas aqui que fazem alguma diferença. A mesma coisa o Ethereum, né? Que está aqui praticamente acionando aqui, não sei, talvez tenha gente que já pegou a ordem ou não, mas de qualquer jeito isso daqui é uma compra de rompimento aqui, tá bom? E a única coisa que eu quero mostrar para vocês é a NVIDIA, por conta do balanço ontem, né? Então veja como ficou isso daqui. Ela tem essa grande consolidação aqui, né? E ontem ela abriu com esse gap de alta, voltou aqui, ainda fechou positivo, né? Mas ainda não rompeu o topo aqui. Eu me envolvo com NVIDIA, não me envolvi aqui, deveria ter envolvido, né? Ou no fundo da consolidação ou no rompimento do topo. Aqui no meio não tem muita coisa para fazer, tá bom? Então vamos ver o Brasil agora. Olha, o DI aqui com uma má notícia, né? Porque ele tinha deixado a gente sonhar aqui com a perda desse fundo, mas já voltou para cá. Então agora nós temos aqui uma consolidação que está aqui nesta região, né? Então, enquanto ele estiver nessa consolidação aqui, tanto ele pode romper para cima, porque estamos numa zona de suporte, como perder o fundo. E de novo, né, nós estamos falando de Brasil, tudo pode acontecer. Olhando aqui o índice, veja que aquela mesma história que eu venho falando aqui dos outros ativos, né? Nós temos aqui um topo e aí fundo. Aí rompeu o topo, voltou aqui em volatilidade, voltou aqui para o topo. Aí voltou aqui para o topo, aí ele está dando aqui essa pensadinha, né? Então, até prova em contrário, né? Enquanto ele estiver trabalhando aqui acima do 134, isso daqui está para cima, né? E o mais provável é ele fazer o rompimento em algum momento. Ele precisa ter um motivo aqui, precisa ter um gás aqui para fazer esse movimento, né? E quando a gente olha aqui os 60 minutos, a gente vê até que está meio complicado de operar aqui, mas tem aqui uma clara linha de tendência aqui, né? Isso aqui seria uma bandeira aqui dessa perna de alta, então se romper aqui, nós temos uma compra, se romper aqui já dá até para fazer uma compra de day trade, alguma coisa assim, tá? Se por acaso perder esse fundo aqui do 138.800, aí podemos pensar numa venda para day trade, tá bom? O dólar, olha só, muito consolidado aqui, né? Então, não tem muito o que fazer com esse negócio. A gente olha aqui os 60 minutos,
Ó, não tem muito o que fazer, né? Então, você pode até falar assim, ah, mas isso aqui é uma bandeira de baixa. É uma bandeira de baixa, mas numa região que contexto, qualquer coisa pode acontecer, tá? Isso aqui, os trades falham muito quando o gráfico fica assim, tá? Então tem que esperar ele sair da consolidação. As small caps não, os small caps aqui é compra no rompimento do topo, não tem o que falar. O Itaú está fazendo uma coisa parecida com o índice aqui, dando uma pensada, qualquer coisa aqui acima desses R$ 36 é sempre compra, né? Rompeu o topo, é compra. O Bradesco também continua para cima aqui, indo aos poucos. A Sambi, parecida com o Itaú, né? Qualquer coisa acima aqui dos 28,80 é só compra. O Banco do Brasil continua ali indo para aquela meta dele do megafone. Então, o primeiro alvo aqui está aqui nesses 23,20, né, que é esse fundo. E aí depois eu acho ainda que ele perde e vem aqui até os 22 mais ou menos, né? A Vale continua enroscada e a Petrobras continua enroscada, né? Então você viu que os ativos praticamente todos enroscaram, né? E então tem que esperar o próximo movimento, como eu disse, está em compasso de espera aí, né? Tanto aqui fora quanto no Brasil. Então, paciência, e a hora que o mercado fizer um movimento, você tem que estar pronto para operar. De preferência, movimento para cima, que é o que está na tendência e a certeza é maior, a probabilidade é maior, tá bom? Então, se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @MFModelo, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no Método DX, tem link na descrição do vídeo.